Vamos fazer uma espécie de popurrí juntamente com o mais novo Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, Pai, e és tudo para mim, e eu te exalto, teu nome eu exalto, teu nome exalto, teu nome, ó Pai. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para dizer que te amo, Pai, e és tudo para mim, e eu exalto teu nome, exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Muito bom. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. O que vieste à terra que criaste, por amor foste ver.
nome do Senhor. Nós ainda vamos cantar mais um louvor, mas eu quero convidar nesse momento os nossos irmãos a adorar a Deus com as suas finanças. A palavra de Deus nos diz que nós devemos honrar nosso compromisso diante do Senhor, quando lembramos, acima de tudo, que o Deus a quem nós servimos de todo o nosso coração é dono de todas as coisas. Nós adoramos a Deus exatamente porque cremos tão somente que este Senhor é aquele que provê todas as coisas. E eu quero fazer um pedido especial aos irmãos. Os irmãos vão utilizar o gasofilaço da nossa esquerda, para vocês da direita, mas na nossa esquerda os irmãos vão utilizar o gasofilaço. E daí mesmo retornam para o lado. Então eu quero convidá-los a adorar, quero chamar um diácono aqui à frente para que possa estar conosco, né? E logo depois, cantando os louvores, nós estaremos exatamente fazendo a oração de dedicação e agradecimento pelos dízimos e as ofertas. Nós vamos adorar a Deus. Ele é digno de receber toda a glória e honra. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia por dia me cerca com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou. Tua bondade, dia por dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou,
agradecendo ao Senhor, nosso diácono, pelas ofertas e os dízimos entregues diante do Senhor. Que Deus assim nos abençoe com a oração do nosso irmão. Maravilhoso Deus, nosso Pai eterno, toda honra, glória e louvor se reduz somente a Ti, ó Deus. Graças te damos, Pai, te louvamos por essa rica oportunidade de o Senhor nos proporcionar nesta tarde, início de noite, estar na Sua presença. Viemos te adorar em Espírito e em verdade. Amém. Viemos dizer, ó Pai, mais uma vez, nesse lugar, que nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, muito obrigado por esse culto. Recebe. Que este culto possa estar chegando na tua graça, com cheiro suave a tua narina. Muito obrigado, cada irmão aqui presente, cada igreja representada. Muito obrigado, Deus, pelos dízimos e as ofertas que foi trazido ao teu altar nesta noite. Nós te louvamos e te glorificamos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. O Senhor é dono de todas as coisas. Ao Senhor toda a glória, todo louvor, toda a majestade, porque é digno de receber toda a glória e honra. Quero convidar os irmãos rapidamente a estar fazendo a leitura em 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, no capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 18. 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 18. Mas os irmãos vão deixar a palavra de Deus aberta em Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, e nós vamos fazer primeiro a leitura de um único versículo aqui em Hebreus. Verso 22 do capítulo 10 de Hebreus, e logo depois nós estaremos fazendo a leitura de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 18. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 18, porém nós vamos fazer a única leitura de um versículo que está em Hebreus, no capítulo 10, verso 22. Então quero começar por Hebreus, que diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, a partir do verso 18 de 1 Samuel, e que diz: porém Samuel ministrava perante ao Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Elcana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltava para o seu lugar. Visto, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia, e todo Israel, de como se deitava com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazes tais coisas? Pois ouço de todos este povo a vosso malefício, dos vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Faz-se transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra
pegando homem contra o homem, os juízes julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor. Quem rogará por eles? Mas não ouvirão a voz de seu pai, porque o Senhor, não ouviram a voz de seus pais, porque o Senhor queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eu quero te agradecer por sua palavra. Eu quero te louvar por esta série de mensagens que nos ensina a importância de estar tão somente na sua presença. Lembrando daquilo que um dia o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Nós te agradecemos, Deus, porque cremos que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E o seu ensino é agradável, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque cremos que o Senhor, que é bondoso e rico em misericórdia, tem nos ajudado a cada dia a caminhar em conformidade com a tua vontade. Portanto, Deus, assim, fala poderosamente ao meu coração. E por consequência disso, ao coração da sua amada igreja. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, primeira coisa que a gente vai observar e muito clara é de que nós precisamos entender algumas coisas que aos poucos nós fomos falando para os nossos irmãos. Uma das coisas é que vimos o exemplo da vida de Ana. Em meio às suas lutas, ela era uma pessoa firme em seus pensamentos na direção do Senhor. Então vemos Ana como um primeiro referencial. E nós falamos para os irmãos, nas primeiras pregações da série, de que todas as vezes que eu tenho uma relação com alguém que está acima de mim, que nesse caso aí, representadamente, é Deus acima de todas as pessoas e acima de tudo. Então, ela tinha uma relação com Deus, embora o seu tempo de dificuldade. E Ana, por conta dessa relação com Deus, todas as vezes que nós temos uma boa relação com Deus, nós fazemos questão de que as benéficas dessa relação, ela venha sobre a nossa vida e venha sobre a vida de todo aquele que nós conhecemos e principalmente aqueles que são nossos. Por isso, ela não abandonou a relação dela com Deus por causa das suas lutas. Ela estava na casa do Senhor e disposta a estar sempre sendo orientada pelo sacerdote, sem saber exatamente qual era, ou talvez conhecendo por causa da fama, aquilo que os filhos do sacerdote buscavam fazer, e era vergonhoso no lugar onde estava o templo, né? Onde estava a casa de adoração, onde estava o lugar onde se fazia o culto, que até então procedia-se de maneira que a gente esperava que por conta dessa relação boa do sacerdote e seus filhos, as pessoas viessem a ter uma relação boa com Deus, mas não era isso que transparecia para as pessoas. No entanto, isso vocês vão encontrar como referência no capítulo 1, verso 11 até o verso 15, verso 26, verso 27, capítulo 2, verso 1. E como resultado, quem tem essa relação estreita com Deus, como disse para os irmãos, não tem interesse nenhum que essa relação ela acabe se esvaindo, a não ser de que nós não queiramos essa relação com Deus. Mas os nossos filhos são os primeiros a serem beneficiados com isso. A nossa família é a primeira a ser beneficiada com a relação que nós temos com Deus. É tanto que a palavra de Deus nos diz que a mulher que tem um marido, que de repente ele não tem uma relação com Deus, ela tendo uma relação boa com Deus, ela vai certamente ser sábia na sua casa e edificar, ela será luz para o seu marido, assim vice-versamente também. Assim como um marido que tem uma relação boa com Deus, que talvez a sua esposa ainda não se converteu, ele tendo uma relação com Deus, a sua relação com Deus faz com que ele retorne para a sua esposa um
comportamento agradável, que lhe chame a atenção, a sua maneira amorosa de tratá-la, a sua maneira de agir para com o seu lar, e tudo isso vai fazendo com que a palavra do Senhor venha fazer diferença sublime na vida dessa família. Outro ponto importante é que por outro lado, nós vemos a família de Eli que já estava velho. A Bíblia diz, os historiadores dizem que Eli era uma pessoa avantajadamente gorda, né? Sem fazer nenhuma discriminação em relação a isso. Ele era muito forte, tá? Vocês mais tarde vão saber o que foi que por conta disso ocorreu na sua vida, né? Então ele não tinha já os seus ânimos da maneira com que Deus esperava. E sabe, Deus esperava que ele fosse enérgico em relação a essas situações. Ninguém vai dizer que ele não tentou talvez resolver as situações, mas ele já não tinha o pulso que ele deveria ter para com a sua família. Mas do contrário a isso, conseguiu julgar uma pessoa que diante de Deus estava bem. E nós falamos com isso nas outras pregações. Vocês vão encontrar isso claramente no capítulo 1, verso 15, verso 26 também do capítulo 1. E não conseguia, portanto, olhar para os seus filhos, que era vergonha. Capítulo 2, verso 12, capítulo 2, verso 16, 17 e 22. Ele era relapso para com a sua própria família. Até porque a gente vai observar isso no decorrer da pregação. Ele era relapso para com seus filhos e, no máximo, na verdade, apenas ouvia o que se fazia a respeito. Ele dizia que eles observavam os malefícios que eram realizados pelos seus filhos, porém, ele não agia com seus filhos com o rigor que a palavra de Deus esperava que ele pudesse fazer. Capítulo 2, verso 23, vocês vão encontrar isso claramente. Porém, os benefícios trazidos na vida de uma pessoa que zela pela vontade de Deus, ele sempre vai transbordar para o outro. Aliás, a palavra de Deus vai nos dizer: não cuideis propriamente do que é teu, mas cada qual deve cuidar daquilo que é do outro. Eu devo estar preocupado com o meu irmão, então até o meu comportamento, ele é e será sempre motivo pelo qual o outro se tornará sempre alguém que se torna agradável a Deus por causa do testemunho vivo de vidas que estão ao lado do Senhor. Sendo assim, Êxodo capítulo 28, verso 3, parte B desse versículo, vai dizer: façam vestes a Arão, dizia o Senhor, quando estava explicando o que é que deveria ocorrer quando o exercício do sacerdócio deveria iniciar e regulamentado de acordo com aquilo que Deus ensinou. Então façam vestes para Arão, para santificá-lo, para administrar o ofício sacerdotal. E aí a gente vai entender a importância que é manter uma indumentária em que as pessoas, não somente pelo comportamento, mas observe você com aquilo que você anda e como você anda e da maneira com que você está vestido. E a indumentária que era utilizada para o sacerdote era cheio de situações das quais hoje nós não encontramos, a não ser nas roupas dos cardeais, na roupa dos padres, e a gente vai ver muito melhor essa situação nos dias de hoje. E pastores e presbíteros e diáconos que são oficiais da igreja muitas vezes se vestem com paletó, mas não é o paletó que fala, é a vida que fala. Porque não adiantaria para Eli ter tido toda aquela indumentária e ter esquecido da sua responsabilidade para com seu lar. E é exatamente isso que a palavra nos chama a atenção, e a importância das vestes, porque as pessoas, como os filhos de Eli, apesar de estarem fazendo o ofício, ajudando o seu pai, também havia sobre eles o aparato que era uma realidade tanto para os levitas quanto para os auxiliares.
mas ainda assim se vestiam de maneira como a própria palavra de Deus nos diz, sepulcros caiados. Estão branquinhos por fora, usando linho, usando uma roupa que no verão não se esquenta muito. Quem usa linho no inverno está bem, assim como também se usa no verão, está bem, né? Porque é uma roupa que não esquenta tanto. Mas a gente precisa entender que os filhos do sacerdote deveriam, além do auxílio, terem um comportamento que pudesse trazer alegria ao coração de seu pai. Por isso que a palavra vai começar a nos dizer da seguinte forma, e aí eu uso nesse momento a palavra muito bem aplicada do autor de Hebreus, que diz: cheguemos com um verdadeiro coração e a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, pura. Uma das coisas que a gente precisa entender é de que a palavra de Deus precisa mover sobre as nossas vidas aquilo que de fato ela exige para cada um de nós. Uma vida santa, agradável a Deus. A palavra de Deus diz em Levíticos 11:44, sede santo porque eu sou santo. Hebreus capítulo 11 vai dizer a mesma coisa, que nós devemos aplicar a nossa fé, assim como no passado os pais da igreja, assim como no passado os homens, os grandes homens de Deus que iniciaram a sua grande obra no deserto, também fizeram assim como Abraão, que ouviu a palavra do Senhor e disse a ele: anda na minha presença e ser perfeito. Era importante de que nós pudéssemos viver dessa forma. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo tempos cada dia mais escatológicos. O Senhor está voltando. Prepara a igreja, porque o Senhor está voltando. E nós não podemos viver nas mesmices que nós estamos vivendo. Não precisamos viver com medo das situações. A palavra de Deus sempre nos ensinou que todas essas coisas seriam lícitas. E volto a dizer, não vai melhorar. Quando eu falo sobre não vai melhorar, é de que à medida em que o homem vai se tornando mais distante de Deus, o seu comportamento mais longe da sua vontade. E até a palavra de Deus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, até o amor de muitas pessoas se esfriariam. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos nos manter com vestes limpas, nos manter dentro da vontade de Deus, de maneira que o Senhor se alegre com cada comportamento. Por isso a palavra vai nos dizer que, porém, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda muito, mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele era muito jovem. É tanto que Ana fazia as vestes menores para ele. Está bem claro aqui. E Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê a descendência. E esta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltava para o seu lugar, visto pois que Ana, que concebeu e deu à luz a filhos, filhas, e o jovem Samuel, que a cada dia crescia diante do Senhor, e a palavra nos diz que ela fazia as vestes do seu próprio filho, e anualmente iria entregar, porque a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando ela iria naquele tempo dedicar-se ao Senhor. Porque era assim que deveríamos fazer naquele tempo, de uma maneira especial. Porém, a palavra de Deus nos diz que algumas coisas são notadas nesse comportamento. Ele era muito jovem, ministrava com um éfode, uma veste que deveria ser perfeitamente bem colocada para sacerdotes. E existem algumas palavras interessantes de pesquisa que se for feita por mim. Albert Barnes dizia que era a marca do sacerdócio existente de forma especial e tenro na vida de Samuel.
que muitos jovens já crescia e como criança foi entregue diante do Senhor, e ao entregar, lembre-se, traduz o nome de Eli, que significa Altíssimo, e a sua mãe que o entregou nas mãos do Altíssimo, e que dizia: é lá o lugar que você deva ficar eternamente. Muito menino ele foi entregue, foi desmamado, talvez nem falasse ainda, talvez balbuciasse alguma coisa quando foi entregue na mão do sacerdote chamado Eli, para poder ali ser de fato entregue nas mãos do Senhor e separado para a obra do Senhor. Fazendo-nos compreender de fato que nós fomos entregues. Todos nós somos entregues. Nós temos um sacerdócio real. Nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outro ponto importante também era uma maneira pela qual o uso do éfode era uma maneira pela qual as pessoas utilizavam para idolatria. E aí a gente pode se lembrar como muitas vezes os fariseus eram encontrados na época de Jesus usando suas túnicas. As suas franjas eram maiores do que as demais. E nós observamos que eles faziam orações de pé nos templos para serem vistos, e nada daquilo era de fato presente realmente na vida dessas pessoas. Exerciam um ministério que não estava dentro do coração do Senhor. Outro ponto importante é aquilo que Joseph Benson vai dizer, que na sua juventude era a marca daquilo que de fato Deus fez na vida de um menino que separou de maneira especial para substituir um sacerdócio que pecou contra ele. Outro ponto importante era que, embora fizesse parte do vestuário do sacerdote de todas as pessoas que exercia a responsabilidade levítica, né, dos levitas, assim como dos oficiais, havia uma razão pela qual Deus se alegrava na vida daquele menino. É de que a sua vida era uma vida de consagração completa à mão do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz que muito cedo ele estava ministrando na casa do Senhor. E fazia isso com responsabilidade. Outro ponto importante: sendo assim, é possível de que os filhos de Eli também tivessem vestes como aquela. Mas do contrário a isso, era vergonhoso o comportamento daquelas pessoas. As referências vocês vão encontrar 2 Samuel, no capítulo 6, 14, 3, verso 1, Levíticos 8, 7, 1 Samuel 22, verso 18, 1 Samuel capítulo 2, verso 11, Êxodo capítulo 28, verso 4, principalmente quando fala sobre a questão das vestes, como deveria ser e como deveria estar vestido para a santidade. E para que as pessoas notassem que eles tinham sido separados de maneira especial para um ofício do qual Deus esperava na vida daqueles homens do Senhor. Agora no verso 20 e 21, observe uma coisa: e Eli abençoava Elcana, e por causa da bênção que ele levantou sobre a vida daquele casal, o Senhor os abençoou com mais filhos. Visto, pois, que o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E aí, algo pelo qual nós devemos lembrar em todas essas etapas que nós estamos falando desde terça-feira passada: anda na minha presença e ser perfeito. É o que o Senhor está dizendo para a sua vida nessa noite. Você precisa andar na presença do Senhor, e essa perfeição que Deus exige sobre sua vida deve ser algo perseguido todos os dias por você, para que você entenda que o Senhor não te chamou a viver nessa vida de mesmice, a compreender que a sua maneira frágil de ver a vida é muito mais sobre a presença daquele que é muito maior do que o nosso pensamento e merece toda a glória da qual Ele é merecedor.
porque Ele é santo e nós devemos viver separados para a sua glória. Eli confirmava as bênçãos de Ana, que andou na presença do Senhor e gerou filhos. E interessante, que Deus poderia ter consolado ela com um único filho. E eu sei que talvez isso poderia ser algo tão importante, porque eu não gerei. Eu não pude ter essa oportunidade com a minha esposa. E sinto o quanto seria consolável da parte de Deus se tivéssemos pelo menos um filho. E sabe, irmãos, o cuidado que Ana tinha. E Ana perseguia uma responsabilidade diante do Senhor. Eu quero que meu filho, o filho a quem o Senhor trouxe para mim, seja um homem santo. E era exatamente isso que Ana fazia com responsabilidade. Agora, de outra forma, o versículo 22 vai dizer: e era, porém, os filhos de Eli um contraste com a vida de Samuel. Infelizmente eram pessoas que não estavam em conformidade com a palavra do Senhor. Faltava à vida de Eli rapidez ao tomar providência sobre coisas das quais todas as pessoas sabiam a respeito da morte, aliás, da morte espiritual que se conduzia a cada dia a família daquele homem, que foi separado para a glória de Deus. A imoralidade sexual com as mulheres que estavam a serviço no templo, realizado por aquele homem, pelo qual a quebra dessa conduta viria sobre eles a sanção que está escrito lá em Levíticos capítulo 23, versos 7 e 8. Além disso tudo, no verso 23, demonstra que eles estavam, na verdade, em todo o tempo Deus esperava que ele pudesse disciplinar os seus filhos. Mas no máximo ele conseguia conversar com eles e não mudava as coisas. Você sabe por quê? Porque estava certo de que Deus estava conduzindo a sua ira contra os filhos de Eli. O que é que Deus tem conduzido sobre sua vida? Como será que você tem se comportado diante do Senhor? Como é que tem sido a sua vida diante do Deus Altíssimo? Como será que você tem visto a maneira de você agir diante do Senhor? Porque talvez você não vista linho, como eu também não visto. Mas Deus espera que suas vestes espirituais estejam limpas diante do Senhor. Que a sua vida seja limpa diante do Deus Altíssimo. Que o Deus de toda a glória te visite e te mostre o quanto você precisa mudar a sua maneira de ser e agir diante do Senhor. Porque é isso que a palavra de Deus espera da sua vida. Porque o Senhor um dia cobrará de sua vida todas essas coisas. E o que é que você vai entregar diante do Senhor? Por fim, irmãos, verso 25, ele vai dizer: pecando o homem contra o homem, e os juízes julgarão, porém pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas não ouvindo a voz de seu pai, porque o Senhor os conduzia ao tempo da sua morte. Eu ainda vou seguir essa semana com esta palavra, porque Deus não me permitiu encerrar. E digo mais, irmãos, a palavra afirma que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Peço aos irmãos que abram novamente em Hebreus e olhe a confirmação da palavra falada pelo autor de Hebreus, quando nos relata: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros,
tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia em que cada um de nós vamos estar diante do Senhor. Haverá um dia que isso ocorrerá de maneira especial diante de todas as nações. E haverá um dia para cada pessoa que há de se apresentar, e o dia nós não sabemos. Você sabe o dia que você vai morrer? Você não sabe. Mas naquele grande dia, o Senhor espera que você tenha uma vida a apresentar diante de Deus com vestes limpas. E sabe quem é que pode fazer isso conosco? O sangue de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por quê? Porque o sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário perdoou os nossos pecados. Não importa que tamanho de pecado, ou quantos pecados, ou como os pecados deixaram a sua vida. O Senhor deseja que você entregue teu caminho ao Senhor. Confie nele, Ele pode tudo fazer sobre sua vida. E a palavra de Deus nos ensina que se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós seremos salvos. É o que a palavra nos ensina. Ah, pastor, e o que é que eu posso fazer para que a minha vida possa estar diante do Senhor? O que é que eu posso fazer? Entrega teu caminho ao Senhor. Você precisa fazer isso. A palavra de Deus nos diz que o sacrifício salvífico de Cristo é a única maneira pela qual nós podemos ter a oportunidade diante do Senhor. Ah, pastor, e se eu morrer hoje, como é que vai ser se você morrer hoje diante do Senhor? Na verdade, os seus pecados estão perdoados, mas você precisa reconhecer isso. É o reconhecimento de que esse pecado chegou ao nosso coração de maneira tal de que destruiu a nossa vida. E o interesse de Deus sobre tudo isso é de que você, entregando o seu coração ao Senhor, você possa ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Assim diz a palavra do Senhor. Por fim diz: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, porque Jesus veio por uma vez só. Ele não vai voltar novamente. O sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário por nossa vida foi um só. E tudo que o Senhor espera é de que você possa reconhecer. Pastor, o que é que eu faço para ser salvo? Reconheça que o sacrifício de Jesus foi suficiente para a sua salvação. O diabo todo o tempo fica lhe acusando, lembrando talvez das coisas que um dia você fez, que trouxe tristeza ao coração de Deus, que trouxe tristeza ao coração de seus pais, que trouxe tristeza ao coração da sua família. Por sua vez, Deus está todo o tempo dizendo para você: eu te aceito de volta, eu mudo a sua maneira de ser, eu ajo sobre a sua vida, eu transformo a sua maneira de agir, se tão somente eu me entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E ele diz mais: de quanto maior será o castigo, cuidais vós ser julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, como o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. E diz mais: porque
conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Porque é assim que primeiro o julgamento do Senhor ocorrerá. Primeiro pelos seus filhos. E eu quero encerrar aqui, lembrando daquilo que Deus falava a respeito da vida de Samuel. O jovem Samuel ia crescendo, fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Eu quero orar por você. Amém. Jorge, sua família. Nós vamos orar, meu irmão. Amém. Nós vamos orar por sua família. Existe alguém especificamente na sua família que você queria que a gente orasse, irmão? Bruno. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Vieira Souza. Vamos orar. Santo Deus, nós te adoramos, Pai. Te louvamos, Deus, pela sua bondade e amor. Cremos na sua palavra e sabemos quanto o Senhor é capaz de mudar situações. E diante do Senhor eu coloco a vida de Bruno Vieira Souza. Tu sabes, ó Deus, o quanto seu pai chora, o quanto ele precisa nesse momento agir sobre a vida dessa pessoa, o quanto o Senhor, ó Deus, ele é querido nesse momento para que haja de maneira tal que o possa ajudá-lo no momento da sua dificuldade. Pai Santo, em teu nome, nós te pedimos que o Senhor levante suas mãos de poder, vai ao encontro nesse momento de Bruno. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o Senhor sabe. E se este homem entrou aqui, Senhor Deus, era porque a sua palavra precisava chegar ao seu coração e a certeza de fé de que aquele que é capaz de mudar situações pode, e se desejar, mudar a situação de Bruno nesse momento. Por isso, Deus, nós intercedemos em favor dessa pessoa, para que o Senhor, ó Deus, levante suas mãos poderosas e faça cessar toda ação do maligno contra a vida desse rapaz, porque creio no Senhor e sei que a solução para as nossas vidas é o nosso coração nas mãos do Deus vivo. Por isso, Deus, eu lhe peço em teu nome, tenha misericórdia da vida de Bruno, transforma essa situação da qual ele está passando em bênção diante do Senhor, para que seu pai um dia possa retornar a este lugar e dizer: o meu filho está bem, para a glória do nome do Senhor. Pai, visita também os nossos irmãos que estão em situação difícil, Senhor Deus, com muitos dos nossos irmãos que não têm podido vir por uma questão de cuidado. Visita as famílias, visita aqueles, ó Deus, que têm passado por aflições pelas quais nós não esperávamos que pudesse passar, mas o Senhor permite para que o seu nome seja glorificado. Lembramos, ó Deus, da família da nossa irmã Nalva, do nosso irmão Josemar. Visita os teus servos com poder e grande glória. Também, ó Deus, visita todas as outras famílias, Pai. Todos aqueles que têm passado por dificuldades, seja lá elas quais forem, seja elas por questão de doença, seja ela por questão de emprego, seja ela por questão de sofrimento, seja ela, ó Deus, por questão de envolvimento com tráfico. Nós te pedimos em nome de Jesus, levanta suas mãos de poder e desfaz toda a ação do inimigo para a glória do teu santo nome. Pai, obrigado por esta palavra também. Obrigado pelas muitas pessoas que ouviram essa palavra, espalhadas, ó Deus, no nosso país. Nós te pedimos em teu nome, Pai, que o Senhor possa trazer refrigério ao coração dessas pessoas. E que, ó Deus, a sua palavra possa ter chegado de maneira tal que essas pessoas entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Pois só existe uma maneira pela qual nós possamos, ó Deus, ter a alegria de viver, mesmo quando as situações são as mais difíceis dessa vida. Assim como viveu Ana, mas viveu na presença do Senhor.
Assim, ó Deus, como seu filho foi levado a ser entregue diante do Senhor, para viver diante do Deus Altíssimo, que um dia se apresenta chamando o seu nome, Samuel. E ele disse ao Senhor: eis-me aqui, porque estava diante da presença do Senhor. E quando nós estamos diante da presença do Senhor, ouvimos a sua voz. Por isso, Deus, eu lhe peço agora em teu nome também que abençoe a nossa igreja, os irmãos que aqui estão presentes. Apesar do número ter sido pequeno, mas nós te agradecemos, Deus, pela tua igreja. Nós te agradecemos por cada liderança, por cada irmão que tem se, ó Deus, passado por momentos difíceis, mas tem mantido a sua relação para a glória do Senhor com o Senhor. Sei com os nossos irmãos idosos que não estão podendo vir. Eu sei que muitos estão entristecidos porque gostariam de estar aqui na casa do Senhor, já não aguentam mais estar em suas casas. Mas Deus, eu lhe peço, dê sabedoria e paciência aos nossos amados irmãos. Você também com as nossas crianças, Deus, que há uma necessidade muito grande de nos esforçarmos cada dia mais, para que cada uma das nossas crianças possam estar bem diante do Senhor. E abençoa, ó Deus, as pessoas que nos ouvem em todos os cantos através destes canais. Obrigado, Senhor Deus, pela sua alegre presença sobre as nossas vidas. Obrigado pela presença desse Senhor. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê paz. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua igreja. Com oração silenciosa, estamos despedidos.